E o Corinthians vai precisar vender pelo menos um jogador na metade do ano. Isso está decidido entre o presidente Osmar Stabile e o diretor executivo de futebol Marcelo Paz. Tudo por causa da necessidade de entrada de dinheiro. Marcelo Paz foi categórico a explicar esse caso, abre aspas para ele, não teve nada sobre o Bidon até agora. Pelo André, sim, houve procura, mas nenhum jogador sai agora, não tem a menor chance. Eles continuam no clube. Só que na janela na metade do ano é necessidade. Vai ter venda. O Corinthians precisa vender atletas por uma questão orçamentária. O Dorival sabe, o presidente, que é o líder desse processo, sabe. Hoje o clube está com tudo em dia. Foi paga a premiação da Copa do Brasil, da Supercopa, direitos de imagem e salários. Também por isso precisamos vender jogadores, disse Marcelo Paz em uma entrevista à ESPN. Queria acrescentar alguns detalhes importantes. Você, torcedor corintiano, não deve sonhar com transferências de 40, 50 milhões de euros para atletas, por exemplo, como Breno Bidon e também André. Hoje esses dois, ao lado do Yuri Alberto, são os atletas mais valorizados do elenco alvinegro. O patamar que o Corinthians parte para tratar sobre esses atletas é do recorde da venda do Corinthians, feita com o Moscardo, 18 milhões de euros. Nicola, então você está querendo dizer que o Corinthians vai vender o Bidon e o André por 18 milhões? Não. Eles partem desses números, sonhando em 20, em 25, em no máximo 30 milhões de euros. Há uma preocupação muito grande do Corinthians em não falar em 40, 50 milhões de euros, porque depois essas propostas não chegam e o Corinthians vai precisar se desfazer desses atletas por cifras inferiores, causando enorme pessimismo no torcedor corintiano. E você? Quais seriam os seus preços para Yuri Alberto, para André e para Bidon? E se você pudesse escolher só um dos três para vender, qual seria? Use o espaço para comentário e registre sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. O que você acha que o Corinthians da contratação do garoto da base do Flamengo? Rubens Novaes, o Corinthians está contratando 3 atletas da base do Flamengo. Vou ser bem sincero, eu não lembro de ter visto nenhum deles, tá? Então não tenho como não posso opinar, não seria justo. O Isaac Cássio, acredita na Lusa contra o Corinthians? Isaac, eu acho que é assim, cara. Eu acho que o Corinthians é favorito a passar. E eu vou te dizer o porquê. O Corinthians tem um grande problema, o fato de ter jogado na quinta-feira. Então, do ponto de vista físico, o Corinthians tem desvantagem em relação à Luz. Só que o Corinthians tem mais time, o Corinthians está muito acostumado a decidir jogo e tem se mostrado gigante nessas decisões. Foi assim na Copa do Brasil do ano passado, foi assim na Supercopa do Brasil desse ano, enfim. Cara, time pesado, aquele time que pro jogo grande, pro jogo à vera, os caras dão algo a mais. E aí tem outro ponto muito a favor do Corinthians, porque para a Portuguesa, por exemplo, o jogo único. Tá jogando em casa, torcida meio a meio, joga pelo empate. Empata e vai decidir nos pênaltis. Só que a Lusa, nas duas últimas vezes que foi para os pênaltis, foi eliminada. Foi assim contra o Misto, Série D do Brasileiro do ano passado, e foi assim na Copa do Brasil do ano passado para o Botafogo. Enfim, acho complicado, acho pesado para a Lusa. O Thiago Henrique. Nicola, sobre os novos patrocinadores do Timão, tem alguma possibilidade de troca de nome da Arena? Essa é uma das grandes missões do presidente Osmar Stabile, ele está trabalhando em diversas frentes. A negociação mais antiga é com a Caixa, para que a Caixa assuma os name rights do estádio, em troca do perdão da dívida do financiamento do estádio. Negociação difícil, banco estatal, tem uma multa de 70 milhões de reais a serem pagos para a Neoquímica, 50 milhões da multa, mais 20 milhões de impostos, enfim. Não estou botando muita fé de que essa história com a Caixa ainda possa avançar. Mais recentemente, o jornal Globo, acho que foi o Lauro Jardim quem publicou que a PicPay é uma interessada em assumir os name rights do estádio do Corinthians. Consegui confirmar que existem negociações, mas ainda está bem distante de um acordo. Atacante vai vir, fala aí para o Marcelo Paz, o Sandro Santa Cruz. Quer que eu fale o quê para ele, meu? Gabriel Formaggio, boa noite, Nicole, as novidades do Timão, abraços. Já falei sobre Bidon, já falei sobre... já descartei o Kevin Cuesta, já falei sobre a economia com a saída dos 3 jogadores que estavam fora dos planos. Deixa eu só me aprofundar um pouquinho na negociação para a renovação de contrato do Memphis Depay. Até agora o Corinthians não fez nenhum movimento demonstrando a intenção de ficar com o atleta, embora o Memphis já tenha dado alguns sinais de que topa ficar. Ele foi perguntado num podcast com o Romário que entende a dificuldade financeira do Corinthians e toparia conversar sobre a possibilidade de
uma redução salarial. O problema é que o Corinthians, para que o negócio se torne interessante, vai precisar que o Memphis reduza muito, mas muito mesmo, a sua pedida. Hoje, esse custo de 6 milhões de reais é extremamente salgado, tá? Guilherme Lavez. Boa noite, Nicola. Chegando agora, notícias do timão. Breno Bidon se recuperou do problema muscular e fica à disposição para a partida de domingo, tá? Português e Corinthians. O Yuri Alberto segue como desfalque, o Caio César deve ter condição também, o André já havia voltado no jogo contra o São Bernardo, o Corinthians usou titulares na partida contra o Atlético Paranaense nessa quinta-feira, reclamação grande da condição do gramado, os jogadores voltando com muita dor, mas o que eu ouvi de uma pessoa do Corinthians, nem publiquei essa história, tá legal dividir com vocês, é que o Corinthians está muito imbuído em ganhar o bi no Campeonato Paulista. Então a gente deve ter um time bem mais titular contra a Portuguesa do que foi contra o São Bernardo. Essa mesma fonte que me passou essa notícia havia dito que essa pessoa imaginava que o Corinthians usaria contra a Portuguesa um time parecido ao que jogou contra o São Bernardo, mas isso mudou ao longo da semana. A impressão dessa pessoa é de que contra a Portuguesa o Corinthians vai com um time próximo do titular. Eventualmente alguém mais cansado, mais perto de lesão por conta do desgaste, pode ser poupado. Até porque o Corinthians já emplacou 2 vitórias no Campeonato Brasileiro em 3 rodadas, se recuperando da derrota para o Bahia dentro de casa. Boa noite, Nicola. O Alex Santana vai ficar no elenco? Não, Jean, os caras estão tentando negociá-lo, né? Mas a verdade é que o Corinthians já conseguiu negociar 3 dos 4 atletas que estavam encostados. Félix Torres emprestado ao Inter. O Félix nem chegou a ser encostado, né? Mas não estava nos planos. O Kaká foi emprestado para o Vitória e o Héctor Hernandes teve o contrato rescindido. Falta o Alex Santana, esse é o mais difícil até aqui. Só para completar a notícia, o Corinthians conseguiu, com a saída desses 3 atletas, o Félix Torres e o Hernandes, uma economia de R$1.100.000 mensais. O Kaká vai para o Vitória assume 100% dos seus vencimentos, 400 mil mensais. Félix Torres ganhava 700 mil. O Inter vai assumir metade, 350 mil, o Corinthians continua pagando a outra metade, 350. E o Héctor Hernandes ganhava 400 mil mensais, o contrato dele foi rescindido, ele está jogando no Gil Vicente, e diante desse cenário, o Corinthians economiza os 400 mil por mês. O Ismael Barbosa, boa noite, Nicola, queria saber sobre algum camisa 9 para o Timão. O homem forte do futebol do Corinthians, o Marcelo Paz, tem dado uma série de entrevistas nos últimos dias, né? E perguntaram sobre a possibilidade de contratação de um 9. Ele não descartou, mas ficou claro para mim que não é uma prioridade no Corinthians. Hoje o Corinthians dá prioridade à contratação de um atacante de lado de campo, tá? A avaliação de que essa posição é mais carente, até porque o Corinthians perdeu 2 jogadores para esse setor, o Thales Magno e o Romero, e contratou apenas o Caio César. O Bruno Salvador é o primeiro a mandar mensagem perguntando sobre Kevin Cuesta. Esse é um colombiano que pertence a um time de lá, o contrato até metade do ano foi oferecido e descartado. Sobre patrocínio master, o Corinthians já tem patrocínio master, houve uma renovação do contrato da Esportes da Sorte que saltou de 103 para 150 milhões de reais por ano, tá? Bora falar também que o Corinthians anunciou nessa sexta-feira Zacaria Labiade como seu novo reforço. O meio atacante, que já tinha negociações acertadas há bastante tempo, só aguardava os trâmites burocráticos. Eles foram superados, seu contrato se encerra em dezembro de 2026. O meio atacante tem 33 anos de idade, foi indicado por Memphis Depay e terá direito a um salário de 400 mil por mês. Hora de falar sobre o Corinthians, que tenta a contratação de uma joia do Mirassol, Christian Araújo, meio atacante que disputou com a camisa 10 do Mirassol a Copa São Paulo de Juniores. Ele termina o torneio com 16 anos, mas começa com 15, foi alvo recente do Timão. Posso assegurar que o Corinthians procurou o Mirassol com proposta oficial para a compra do atleta. Os valores da negociação, incluindo bônus, poderiam chegar até R$1 milhão, mas o Mirassol decidiu rejeitar a proposta, como já havia feito com a oferta do Hoffenheim no início dessa temporada. Flamengo, Atlético Mineiro, Vitória e Grupo City são outros interessados no jogador, que havia feito boa parte de suas categorias de base no Palmeiras, mas havia sido contratado pelo Mirassol em 2025. Só para completar, importante contar que o Corinthians deve ter o retorno de Breno Bidon para a partida contra a Portuguesa nesse domingo.
O volante que virou desfalque nos últimos jogos por conta de um estiramento no músculo posterior da coxa direita, treinou normalmente nessa sexta-feira e só não joga se Dorival Júnior não quiser. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.